E a gente vai dar início à nossa live, que tem como tema hoje Eu luto, a vida como ela é. Uma boa noite a todos. Boa noite, Júlia. Boa noite, prof. Da poetisa Lisandra. O título do poema é Eu Luto, é isso? Eu luto. A máquina parou, o mundo girou. Luto. Não há rituais, solidão, duruais. Luto. Tempos sombrios, paredes, lacunas, silêncio. Costela, coluna, cimento. Luto. Mundo virtuais, olhares programados, o universo está completamente desconfigurado. Terra infértil, vácuo, cavo, útero desabitado, luto, omissão. Nos rostos saudados não há irmandade, moléstia, maledicências, ruína e ato sem fim. Luto. Luto cor de sangue, luto preto, distante. Não consigo respirar. Tatuado, marcado, massacrado. Luto antecipado. Luto. Materno, infanticídio, genocídio. O que eles estão fazendo com nossos corpos? Imensidão de carnes adoecidas, corroídas, formigas, tapurus, urubus. Defuntos trancados a 7 chaves, num túmulo sombrio, solo fértil, cadáver, vermes, almas negadas, agora regadas, tempestade. Tempestade, deserto, insociabilidade, luto. Necrópole, carneiro, desumanidade. Vida e morte, isolados, enlutados, conternados, ainda há sorte, eu luto. Lisandra Freire, 19/7/2020. Foi quando ele foi escrito, professora? Exatamente. Olha, belíssima leitura, Júlia. Muito obrigada, Júlia, pela participação, pela belíssima leitura. Eu gostaria mesmo que a leitura não fosse feita por mim, que a leitura fosse feita por outra pessoa, por alguém que pudesse dar a sua alma, né? A sua visão ao poema. E eu acho que você pode trazer. Eu confesso que, desculpa lhe interromper, mas eu confesso que senti um pouquinho de dor lendo esse poema. Qual foi o seu maior sentimento lendo esse poema? É só dor mesmo. Dor e coração desgarrado, como se e fosse tudo isso estivesse acontecendo comigo. Pronto. Vou pegar esse gancho e aí eu vou pedir para você sair, vou aproveitar e chamar João, porque aí eu gostaria de que ele pudesse comentar um pouquinho sobre esse sentimento, né, que o poema trouxe para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu esse sentimento de luto, de perda material mesmo, de pessoa? Porque João Henrique vai trazer que existem outros tipos de luto, né? Mas vamos colocar de perda mesmo. Sim, já. Até minha voz ficou embargada agora de lembrar dos lutos que eu tive. Não foram apenas um, foram vários. Que eu não queria entrar no assunto, nem vou também. Mas sim, eu já passei por isso. Então Já vamos embora passei. assistir a live. Vou chamar João agora para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse sentimento que causa tanta dor, né? Sofrimento. Mas eu acho interessante do tipo essa leitura e o sentimento, como ela falou da dor e do porque isso remete à questão do desamparo, do tipo a questão do desamparo do sujeito, porque a gente em si, eu vou entrar com um pouquinho de teoria, tá? Mas tu me corta se eu avacalhar, se eu exagerar. Não, fica à vontade, vá. Do tipo, porque na visão que eu tenho da psicologia, são algumas abordagens, na visão da psicanálise freudiana, do tipo, a gente é sujeito do desamparo, a gente é sujeito da falta. A partir de certo momento da modernidade, da contemporaneidade, perdão,
Do tipo, a gente perdeu a questão da referência maior que a gente tinha antes, que era Deus, e considerado por Freud como pai, onde daria as regras e tal. A partir do momento que a gente descobriu que a gente tinha livre-arbítrio e era dono do próprio destino, a gente perde essa referência do tipo, antes era tudo, Deus quis assim, eu tenho um papel na sociedade, se Deus quis assim, eu vou sofrer, eu vou ser feliz, enfim. Hoje a gente é mais dono do nosso destino e com isso, com essa liberdade, veio também a angústia e veio a questão do desamparo, da falta. Então, toda vez que a gente se encontra nessa situação de dificuldade, a gente retoma essa questão da falta, a gente retoma essa questão da angústia, do desamparo, de se sentir só. E remete muito a essa questão também da doença, por exemplo, como a Cristo falou, do tipo, não é só o luto quando você perde alguém significativamente, alguém real, tipo alguém físico, uma pessoa, mas também existe muito luto simbólico. Quando você cresce, quando você perde um emprego, perde na questão do casamento, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tipo, você também sofre da mesma coisa. E esse desamparo faz que você retorne à condição infantil, que é a condição de ser cuidado, a condição de ter uma instituição, seja pessoas, grupo, família, amigos, que tomem conta de você. Então é por isso que a gente sempre precisa do outro, de um contato com o outro, para que a gente seja cuidado, para que a gente tenha onde chorar, onde a gente tenha um colo, onde a gente tenha uma proteção, onde a gente tenha a diminuição do desamparo pelo cuidado do outro. Pá, eu só queria pontuar essa questão do desamparo, por enquanto, para a gente começar. Veja bem, deixa eu fazer uma pergunta a você. A gente vive um momento hoje, esse poema ele foi escrito, Eu Luto, num período da pandemia, né? Num período em que as perdas, a gente vê aí mais de 137 mil, eu acho, né? Mortes, e de famílias enlutadas e de pessoas que vivem essa questão do luto. E a morte, na pandemia, ela tem sido algo totalmente diferente, porque os familiares não podem enterrar os seus corpos, não há rituais, né? Como se colocou aí no poema, a solidão desses parentes não poderem estar nos hospitais, né? Junto ao ente querido. São muitas dores, né? São muitas dores nesse poema colocado ali, né? E aí, eu acho que é um outro tipo. Existem vários tipos de luto. A minha pergunta nesse momento de pandemia, a gente vê, inclusive, um aumento de suicídios, que a gente vai ver mais para frente, inclusive, esses estudos, né? Inclusive sendo colocados. Como podemos elaborar essas questões do luto nesse momento de pandemia? Por exemplo, existem inúmeras formas, porque o luto ele representa, ele depende de muita coisa, ele depende da questão do desenvolvimento do indivíduo. Por exemplo, se é uma criança, se desenvolveu adequadamente, a estrutura psíquica do sujeito, a questão da experiência que ele teve com perdas ou com luto, o vínculo que a pessoa estabelece com alguém que faleceu, por exemplo. Na questão que tu traz, da questão do poema, por exemplo, é muito claro. Eu lembro que quando tu me mostrou, eu fiz aquelas pontuações de tipo, eu sei exatamente, mas não exatamente, mas eu sei ter uma ideia mais ou menos de onde tu traz essa questão, de como tu pensou, qual o sentimento e tal, porque quando a gente escreve a gente coloca isso. Então fica claro para mim da questão da pandemia quando tu fala. Eu anotei algumas coisas aqui quando o Júlia estava lendo. Porque tu fala a questão da máquina parou, por exemplo, do tipo, a gente tem essa incerteza, parou tudo, parou o mundo, a gente começa a gerar incerteza das coisas, e a gente começa, tipo, não vou lembrar a ordem do poema, mas é na ordem, tipo, na minha cabeça, lógico,
Sim. que é de forma completamente diferente do mundo, mas enfim, do tipo, onde tu traz a questão da máquina parou e traz assim o luto antecipado. Até o momento, mais ou menos de março, abril, a gente não tinha noção do que iria acontecer, de como iria acontecer. Então a gente vivenciou essa questão do luto antecipatório. Então algumas pessoas se preocuparam em tentar se cobrir de certezas, então de muitas leituras, pesquisas, conversa com as pessoas. Então a gente vivenciou esse luto antecipatório e muita gente com medo, ansiedade, um estresse absurdo. Alguns profissionais, talvez presidentes, era só uma gripezinha e tal. E o Roberto Justus, a gente não pode parar por causa de 5 ou 7 mil vidas e tal, o que se tornou 138 mil. Tá ligado? Então, tipo, é muito. Mas a gente vivenciou essa questão do luto antecipatório, o que não deu muito certo, porque a gente não tá lidando bem com essa situação, porque a gente está saindo sem máscara, aglomeração, muita gente perdeu pessoas, e essa parte do que tu traz isso também. E conheço pessoas que tiveram histórias e foram tocadas por isso, porque não tiveram oportunidade, por questões de pandemia, de estar com entes queridos em situação de normal, situação de tipo de sã, e também pior ainda se a gente consegue colocar nessa situação do tipo que não conseguiram conviver com pessoas em processos de adoecimento ou em processos de morte, do tipo muita gente não conseguiu fazer o processo de ritual, do tipo de enterrar adequadamente, de fazer o velório, tipo de velar o morto nesse sentido. Claro que eu não posso dizer que isso vai gerar algum tipo de problema no futuro. Claro que a gente imagina que sim, tem uma tendência que isso aconteça, porque não deu tempo de viver as coisas. A gente ainda está trancado, pelo menos uma boa parte da gente. Então, tipo, alguns estão aí, estão nas praias, mas tipo, alguns ainda estão trancados, respeitando esse processo. E a gente só vai conseguir entender a dinâmica disso, do tipo, e as consequências desses atos a partir do tipo do fim da pandemia ou um tempo depois. Hoje a gente não consegue saber se isso foi suficiente ou não. A gente não consegue saber se acompanhar o enterro, o velório pela internet foi suficiente. Se a gente falar sobre isso na live no Instagram, ou fazer vídeo, ou fazer textos, é suficiente. Se hoje a gente consegue falar mais abertamente com pessoas sobre a morte, porque quando Júlia traz essa questão do tipo que sim, vivenciei certas perdas, inúmeras perdas, mas não quero falar sobre isso, é toda essa questão do sofrimento também, do tipo que eu não tiro essa questão do sofrimento e respeito, mas é aquela coisa velada que a gente vem conversando, que é a gente não consegue falar isso abertamente e acha que falar isso com sofrimento, falar isso com choro seria alguma coisa ruim, e não é. Do tipo, é importante que a gente fale, que a gente se comunique, que a gente se expresse mesmo com palavras tortas, com poema, com música, com arte, com pintura, com fotografia. Tipo, existem inúmeras formas de arte do tipo que surgiu nesse processo de pandemia como forma de catarse, tipo como forma de se libertar, de colocar para fora. Porque quanto mais a gente guarda esse sentimento, quanto mais a gente evita falar, mais a gente sofre. Tipo, se for dar um spoiler sobre o final do que a gente vai conversar na live, seria mais ou menos isso, do tipo, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar para fora de uma certa forma e discutir com o outro para que a gente perceba se a gente está bem ou não, para que o outro esteja bem ou não. Do tipo, não existe teste sanguíneo, não existe raio-x para isso. Tipo, nosso trabalho aqui, não precisa nem ser psicólogo para isso. Eu vou trazer até esse negócio do tipo, que é bom que nem seja, porque tá caro, que isso é uma porra. Fiquei sabendo que tá R$ 160 a consulta. Do tipo, tá caro, é melhor outras coisas, alternativas. Porque você não precisa nem de psicólogo para que você, eita, tem alguma coisa aí que a gente possa prestar atenção, tipo, alguém que tenha, no mínimo, empatia. Depois, mais da frente, eu vou trazendo alguns casos do que eu vivenciei como psicólogo e com a morte, para ilustrar, às vezes, um pouquinho melhor, do tipo, mas eu acho importante que a gente comece a aprender a falar sobre isso, tipo, desmistificar essa ideia da morte, do sofrimento, do tipo, evitar essa questão de precisa ser rápido, tipo, morreu no hospital, morreu em casa, enterra em 24 horas e
tchau e benção. A gente precisa realmente sentar e conversar e tal. Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não, você falando sobre isso, e esse processo, né, de pandemia, a gente está muito isolado, né? A gente não pode ver as pessoas, a gente não pode sentir as pessoas, a gente não pode tocar as pessoas. Então, isso é um agravante para essa situação. Os processos psicoterápicos, eles estão sendo feitos online, pelo menos os sérios, né? Então, a gente pensa, assim, que, inclusive, a nossa questão da afetividade, ela mudou. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, porque é uma ligação, é uma videoconferência, né? Às vezes é fazer o que se gosta, é escrever, é desenhar sobre o seu sentimento, né? É fazer, se eu gosto de costurar, é uma costura. Eu não sei, porque senão o que eu percebo é que a gente começa a psicossomatizar, né? É aquela dor de dente do Macário que não existia e começa a existir, o nosso corpo começa a estourar, e uma dor na coluna e uma dor não sei aonde. Porque o corpo cobra no final, do tipo, porque se você não presta atenção disso de forma saudável, porque assim, a gente não quer dizer que não vai sofrer, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, do tipo, porque é perda, do tipo, a diferença entre um luto saudável, entre um luto patológico, às vezes é uma intensidade, é a duração desse sofrimento, do tipo, isso não quer dizer que não tenha sofrimento. A psicossomatização nesse processo é do tipo, é o sobreaviso, digamos, é como se fosse a ligação do Serasa, digamos, tipo, a vida dá um jeito de você falar, tipo, ó, fala sobre isso, é importante colocar para fora, seja em lágrimas, escrevendo e tal. E quando você não faz, do tipo, é como se fosse realmente a ligação do Serasa, tipo, ó, velho, estou gerando um sintoma que é para tu prestar atenção nessas coisas. Isso. Eu entendo um pouco disso nesse sentido, porque a morte e certas situações como a medicina e o capitalismo dificultou muito a gente vivenciar isso. Por quê? A gente vivencia a questão da medicina como médico assistencialista, então a gente só trabalha em cima da cura, então a gente não trabalha no sentido de prevenção, de promoção de saúde mental, de saúde em geral, do tipo saúde mental, pelo amor de Deus. Do tipo, então a gente não trabalha com esse sistema de prevenção, então a gente trabalha com cura. E a questão do capitalismo depois do capitalismo surge, tipo, tempo é dinheiro, que a gente tem isso desde quando a gente é criança, a gente escuta isso, tempo é dinheiro, não perde tempo e tal. Isso faz com que a gente não queira perder tempo com o sofrimento. Do tipo, a gente acha que a morte, ou chorar, ou sofrer é uma perda de tempo. E às vezes a gente quer ter pressa para elaborar o nosso luto, né? Então, assim, por que não passou? Por que esse sentimento de dor não passa? Por quê? Por quê? Aí você quer que seja rápido, que você quer que aquilo ali vá embora. E a gente não tem paciência com a gente mesmo de que aquilo ali requer tempo, sabe? Talvez, assim, pensando na parte psicológica mesmo, né? Você sabe que eu também sou uma dessas vítimas, né? Mas eu acredito que talvez seja um dos principais problemas, porque eu escuto o meu avô que perdeu o filho dizer assim, eu não acredito não, porque ele não enterrou o filho, né? Ele não pôde enterrar o filho. Então, quando eu ouço isso, acaba comigo, assim, dói na minha alma, porque eu digo, claro, ele não viu, ele não teve o tempo vamos dizer, eu vou botar entre aspas, porque é até uma coisa, porque eu já ouvi isso de você, ele não teve o tempo de celebrar a morte, não é? Então, assim, é muito contraditório, é aquele negócio assim, e agora, né? Vou parafrasear agora Drummond, e agora, José? A festa acabou, né? Tudo acabou, mas cadê ele? Cadê ele que estava aqui há 15 dias atrás, não é? Isso realmente é muito pesado, as pessoas estão vivenciando isso. Existem muitos documentários e ainda não pesquisas, porque obviamente a gente não consegue ir fazer pesquisas, mesmo que seja na internet, não é fidedigna nesse processo, a gente não tem ainda teoria para isso. Mas provavelmente isso vai ser um dos sintomas também, porque a gente não consegue estar com as pessoas tipo, em processo de adoecimento e a gente não consegue também estar no processo do ritual fúnebre que a gente considera, e é tão antigo, do tipo, como a gente falou numa das primeiras lives, que do tipo, há 100 mil anos, há 150 mil anos, a gente faz rituais fúnebres que são importantes.
Contudo, a gente entende que em processo de pandemia existem algumas regras que a gente precisa ser seguida, tipo, para não se colocar em risco também. Talvez as pessoas não sofram tanto quanto deveriam, ou quanto deveriam no sentido mais lógico, porque entendem esse processo de pandemia, entendem que é uma coisa que está além deles, que fogem da razão no momento. Essa questão dos lutos, do tipo dizer que é importante participar, que não seja veloz, isso serve para a normalidade, em tempo fora de pandemia, porque em tempo de tragédias grandes, em processo de pandemia, a gente tem lutos coletivos também, que funciona como um grupo de catarse. Isso que a gente está fazendo, de conversar sobre isso, funciona para algumas pessoas também, para mim, funciona para você, a gente tá poder falando sobre isso e poder aliviar certas dores, porque um pouquinho mais profundo no questão da psicanálise, que é geralmente as relações que a gente tem são relações virtuais em si, relações de projeções que eu projeto daquilo que eu acho que você é e você também faz o mesmo. Você projeta aquilo que você acha que eu sou e a gente tem essa relação através de duas projeções. Então são relações virtuais, mesmo que físicas, mesmo que presente. É a idealização do que eu tenho de você e do que você tem de mim. Então posso ser agora supra algumas necessidades, supra alguns afetos. Eu não digo que isso vai se manter para o resto da vida, a não sei que a pandemia se mantenha para o resto da vida, porque a gente realmente precisa de contato humano, do tipo, seja físico, um abraço, um toque, seja o calor humano do local, às vezes, ou para algumas pessoas que acreditam em outras coisas, energias que fluem, do tipo sentir o cheiro da pessoa que traz lembrança, o cheiro de compartilhar comida, ou festas, por exemplo, como casamento, que o meu foi adiado, mas o tipo festa de casamento, ou outras celebrações, porque a gente pensa no luto e morte simbólica como um processo de perda significativa de pessoas. Mas um casamento, uma formatura, por exemplo, é uma forma de morte, porque é uma mudança de etapa. Isso. Ô, João, você vê, né? Uma pessoa que perde alguém nessa caminhada agora. Ela já tem vivido outros lutos, né? Porque teve gente que perdeu alguém, mas perdeu o emprego, adiou uma festa e não sei o quê. Nesse processo de pandemia, essa pessoa possivelmente não só perdeu alguém, né? Possivelmente ela está lidando com outros tipos de luto também. Perdeu a liberdade, né? Está enclausurada, perdeu o contato com as outras pessoas, com os afetos. Tem que brigar, né, com o Bolsominion na internet, explicando que precisa respeitar. Então. Não é? Ou não. Então, assim, são muitos lutinhos para lidar. Sim, né? Do tipo, existem lutas do tipo maiores nesse sentido, por exemplo, a perda de um filho, do tipo, eu imagino que seja uma das coisas mais significativas que a pessoa pode ter no processo. Mas isso não quer dizer que outras dores não doam também, do tipo sei lá, vamos botar o meu exemplo, para mim que foi mais claro de me colocar. Eu estava trabalhando, estava com um voluntariado, tinha questão do casamento, tipo viagem de lua de mel, ia voltar para o Brasil em viagens agora em outubro, do tipo, eu tinha toda essa questão de planejamento. Com a questão da pandemia, do tipo, meu trabalho, eu não estou mais trabalhando porque tipo, tá fechado, o voluntariado eu não consegui mais fazer, do tipo, o casamento a gente teve que adiar, as viagens tivemos que adiar, do tipo, então minha vivência desses 6 meses são em casa, do tipo, comendo, talvez, tipo, bebendo um pouquinho também, que eu não sou de ferro, mas do tipo, trabalhando o luto de alguma forma. Os primeiros meses, 2, 3 meses, foram horríveis. Então eu precisei de pessoas, de amigos, de famílias, de identificar certas... escrevi também, não tão bonito quanto você, do tipo, mas eu tive que me colocar no papel também, porque foi uma das saídas que eu tive para poder fazer. Do tipo, era isso, ou mesmo endoidava, de certa forma. Andei muito de bicicleta para ver a paisagem, ouvir música, colecionei algumas outras coisas, de comprar, de ler e tal. Pensei em adquirir, por exemplo, uma nova habilidade, que geralmente funciona quando a gente está no processo de luto, que é quando você está triste e você tem que tentar fazer uma coisa nova, que é para você depositar toda a energia libidinal que você tem
nesse novo objeto, do tipo, pensei em aprender algum instrumento musical e tal, tipo, é difícil. Hoje eu consigo dizer que eu estou na fase meio que de aceitação, porque eu já passei por todas essas fases do luto. Existem algumas fases do luto que é muito parecido com da live passada que a gente falou, que é a negação primeiro, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Tipo, primeiro a gente tem aquela questão do tipo de não aceitar, do tipo de raiva de estar ali, véi, horrível, vida tá triste, desconta em comida, briga com as pessoas e tal. Barganha na ideia de tipo de, se Deus, se eu fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de comer e tal. Até o momento que você aceita bem, do tipo, hoje eu consigo sentar, ler, estudar, ler meu livro, tranquilo, entendendo que possa ser passageiro, mas que isso não quer dizer que não doa, isso não quer dizer que em alguns dias eu não sinta algumas dores que eu acho que isso aqui, como a live, de falar sobre isso, me ajuda. Alguém perguntou aí como superar. Eu sinto muito dizer que o luto, ele é eterno, do tipo, não é uma coisa que você supera, tipo, esqueceu. Porque ninguém esquece a mãe, tá ligado? Tipo, a mãe morreu, um tio morreu, ninguém, epa, esqueci. Do tipo, é como se fosse assim, se eu for muito longe, tu me aponta aí, tá? Mas se você usa a questão freudiana da psicanálise, quando um objeto, eu vou chamar objeto, pode ser pessoa ou pode ser situação, como emprego. Essa pessoa que perguntou como superar, ela botou assim, ó, nas perguntas: perdi minha mãe e meu pai. Sinto-me tão só, uma situação de que não tenho mais família, uma sensação de que não tenho mais família. Não vai superar, porque não é uma coisa para se superar, porque a não ser que você tenha Alzheimer. Se você tiver Alzheimer, aí você supera, você esquece. Que eu espero que você não tenha, mas é uma coisa que não dá para superar, porque é uma coisa significativa, é um pai e uma mãe. Então, o que a gente consegue fazer é distribuir essa energia para outro tipo de situações e conseguir lembrar sem chorar. Do tipo, se a gente entende a ideia da perda, a perda, por isso que eu vou colocar objeto, então objeto pode ser seres humanos ou coisas como casamento, empregos. Quando você perde um objeto, esse objeto ele é colocado em outra esfera, mas a energia dele, que é a energia libidinal, que é a energia que dá prazer, dá satisfação, ainda permanece lá. Tipo, numa forma mais fácil de entender, é como se você tivesse um jarro de flores e esse jarro quebra. Só que esse jarro quebra, você tem que dar uma saída desse vaso, você pode transformar esse vaso em outra coisa, você pode reciclar esse vaso, isso não quer dizer jogar no lixo, mas você tem que dar um destino a essas flores. Tipo, você não precisa jogar essas flores. Então, a energia libidinal seria necessariamente essas flores. E essas flores você pode redistribuir em outros vasos que você tem. Você perdeu um vaso, mas você consegue redistribuir essa energia, essa beleza, essas flores, essas lembranças para outras esferas, para outros lugares. Às vezes, algumas pessoas se dedicam mais aos filhos, por exemplo. Se dedicam um pouco mais ao trabalho, ou se dedicam a outra coisa mais nobre, como voluntariado, ajudar as outras pessoas, porque isso é uma forma de você comemorar a vida das pessoas que você perdeu, do tipo, entender como, por exemplo, ajudar pessoas enlutadas, não é isso? Tem gente que faz isso, né? Como a gente ajudar pessoas órfãs, né, que não tem mais pai e mãe, tem gente que faz isso para receber. A gente tem muitas pessoas que perdem filhos ou perdem pais, alguém em processos trágicos e violentos e fazem campanhas, por exemplo, do tipo de conscientização da questão de álcool e droga, de álcool e dirigir, ou perder um filho pela questão da violência, e você vai fazer essa questão da campanha, do tipo, para ficar mais atento para isso. Deixa eu ver se eu posso ajudar. É como se você pegasse essa dor e ressignificasse ela. Sim, tipo assim, eu vou falar dela, eu vou pegar ela e vou transformar ela em algo bom. Então, por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe. Então, eu sei um pouquinho da história de Natália. Então, a mãe de Natália morreu de câncer, né? Então, quem sabe eu ajudar pessoas que
pessoas no hospital do câncer, não é? Não sei. De falar sobre isso, do tipo, alguém que está passando por essa situação parecida, do tipo, e tentar identificar e dizer, ó, eu já passei por isso, eu sei como é que é um pouco. Claro, toda situação ela é diferente. Mas você pode, né? Sim, você pode usar a sua experiência para poder ajudar as outras pessoas. É mais ou menos isso que a psicologia faz com o sujeito. Tipo, pegar alguns casos e identificar isso e dizer, olha, tipo, temos coisas parecidas, tente fazer alguma coisa. Mas não é. A gente tenta dizer essa ideia de esquecer, mas não é esquecer. Você não esquece. Quem vai esquecer a mãe e o pai? Ou quem vai esquecer um filho? Não, a gente não esquece, a gente consegue conviver. A gente consegue viver sem chorar, identificar outras coisas, outros prazeres na vida. Do tipo, claro que se você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos em processo de sofrimento, tem alguma coisa aí já um pouquinho mais patológico, do tipo algum luto que não está sendo bem elaborado, por exemplo. Eu vou trazer o exemplo da minha mãe, que eu fiz uma besteira com ela no começo, quando eu estava estagiando em psicologia. Minha mãe perdeu a mãe dela muito jovem, e tipo, eu não conheci minha avó. Então, morreu há 40 e tantos anos. Eu tô com 22 agora, então... 22 de experiência, né? Peraí, mulher, peraí. Tá bom. Do tipo, então eu não vi minha avó, mas minha avó materna, ela participou de um filme chamado Macunaíma. E ela foi, Maninha sabia disso, que eu acho que obviamente sempre contou para a família. Muito difícil de encontrar o filme, Maninha conseguiu encontrar o filme. Eu tenho esse filme, mas é o filme mesmo, o filme original? É o filme original, do Macunaíma e tal, do tipo, eu não sei que parte tá, e nunca vou saber, porque quando a Maninha descobriu, como psicólogo idiota, recém, do tipo, disse, a senhora está preparada para ver isso? Já tinha tantos anos que a mãe já tinha perdido, tipo, voinha e tal. E a senhora está preparada para ver? Como é que a senhora acha que vai sentir quando veio minha avó? E minha mãe, tipo, entrou em parafusos e nunca assistiu o filme. Nunca. Do tipo, a vontade que eu tinha de sentar junto com ela e assistir o filme junto, mas o filme tá lá, parado, há anos, porque uma coisa que eu fiz foi trazer um tipo de sentimento que não tinha necessidade de trazer na hora, do tipo, porque ela estava muito mais empolgada em ver a imagem, mas não tinha pensado, tipo, como ela ia sentir, porque não tinha nada em casa sobre minha avó, tipo, não tinha fotos, não tinha nada, é uma coisa que, tipo, parece que nunca existiu. Então, quando você tem esse material novo, do tipo, vai dar um choque. É por isso que algumas pessoas, tipo, dizem que não precisa você apagar toda a história, tipo, porque geralmente tem algumas pessoas que quando alguém morre ou quando perde alguma coisa, principalmente fim de relacionamento, a gente tira todas as lembranças que a gente tem da pessoa, apaga foto, doa presente, doa tudo, para que não tenha nenhum tipo de memória. Isso não é necessariamente tão saudável. Porque aí, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902, um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Integrou a segunda geração modernista e sofreu influência dos poetas da Semana da Arte Moderna. As obras de Drummond traziam um caráter de questionamento em torno da existência humana, do sentimento do mundo, a inquietação social, religiosa, filosófica e amorosa. Era o Drummond, eu no mundo. O Drummond, ele com ele mesmo, consigo mesmo. E o Drummond, mais sensualista. Alguns escritores, alguns teóricos vão dividir a obra dele em 3 fases. A primeira fase, em seus escritos, Drummond vai ter um certo distanciamento do mundo, né? Nele vai ter essa relação dele com os temas típicos da sua obra, com sua terra natal, né? A família, seus amigos, o fazer poético, a existência. Essa fase é denominada o estar no mundo. A segunda fase vai ser identificada com o universo, a realidade à sua volta, em obras como E Agora José, A Rosa do Povo. O poeta deixa a emoção transparecer em sua vontade de transformar o mundo. Tais obras
marcam uma fase mais social da narrativa de Drummond. Justamente essa obra aqui, a obra A Rosa do Povo, que é a obra que vai estar esse cunho mais social de Drummond. E a segunda fase, que são os poemas considerados poemas mais eróticos, mais líricos, que vai ter um tom mais de narrativas, né, poéticas da criação de Drummond, ok? E aí eu queria trazer para vocês um pouco da poesia de Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. Tudo acabou, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, não existe a porta. Quer morrer no mar? Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuga a galope, você marcha, José. José, para onde? Para onde? Essa marcha sem fim, o infinito da vida, gente. Nesse poema, por mais que José estivesse sem esperança, por mais que tudo parecesse ter acabado, a marcha, ela continua. Drummond, mesmo sendo aquela pessoa que mostra a desesperança, entre aspas, ele coloca que a marcha, ela precisa continuar. Logo, existe o tom de esperança em Drummond. Logo, em Drummond, as denúncias sociais mostram que a luta, ela precisa continuar. Logo, mesmo em luto, precisamos continuar. É luto e é luta. Precisamos continuar. Essa é a grande marca de Carlos Drummond de Andrade. Que possamos sempre estar em contínuo crescimento, em contínua aprendizagem. Esse é Carlos Drummond de Andrade. E tem uma coisa interessante na vida de Drummond, de obra. Drummond já morreu com 84 anos. Ele teve uma vida longínqua, né? Mas ele teve uma vida de muitos afetos. E um deles foi a filha dele, a única filha, porque Drummond teve um filho antes, mas ele morreu 30 minutos depois que nasceu. E depois de um ano, chegou a filha dele. E ele teve uma relação com essa filha muito afetuosa. Ele dizia que era confidente dele em vida, né? Essa filha depois casou-se, viajou para o exterior, mas os laços não deixaram, né, de existir. Os laços de afinidade não deixaram de existir. Teve 3 netos. Ela escrevia e louvava a cultura do pai lá fora. E aí Drummond, a filha de Drummond morre de câncer, né? E 12 dias depois, Drummond falece, né, de um problema cardíaco, né, com 84 anos.
E aí, assim, eu quero falar um pouco da obra de Drummond antes da gente encerrar essa primeira parte, porque a gente vai voltar mais 10 minutinhos só para encerrar a live. Aí eu vou ler esse poema dele, que tem como título justamente o Não se mate, não desista. E aí ele vai trazer assim: Carlos, sossegue o amor. É isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate. Oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão. Se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite pousou em você, e os recalques se sublimando, lá dentro um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se perseguinam, anúncios do melhor sabão, barulhos que ninguém sabe de porquê para quê. Entretanto, você caminha melancólico e vertical. Você é palmeira, você é o grito, que ninguém ouviu no teatro, e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não no claro. É sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe nem saberá. Não se mate. Porque sempre haverá despedidas. E quando ele fala no final, tipo, não diga nada a ninguém, é mais ou menos isso, porque se a gente diz isso a alguém sobre uma tendência de suicida, o que a gente pensou em que a gente queria se matar e tal, as pessoas já meio que ou se afastam de uma forma muito significativa, ou não querem ouvir e se colocam naquela posição, tipo, não me fale isso, tipo, ah, deixa pra lá, esquece isso, e isso vai passar e tal. Então, isso às vezes é um pouquinho perigoso, porque quando a gente quer falar sobre isso e não tem alguém para ouvir, a gente geralmente acumula isso e deixa pra gente, que é essa diferença significativa da pessoa que tem um luto normal e um luto mais tipo, mais patológico e tal, psicopatológico, que é quando você tem um luto normal, você entende que a outra pessoa, que era parte do mundo, faleceu, morreu, do tipo, então você perde uma parte do mundo. Quando você não consegue elaborar isso adequadamente, você pensa que você perdeu uma parte de você. Do tipo, essa diferenciação parece muito ínfima, mas ela é importante da gente entender que existem as coisas externas e as coisas internas. Quando eu introjeto a perda de uma pessoa, achando que foi uma perda de uma parte minha, mesmo seja significativa, isso faz com que eu sofra, isso faz com que eu perca o contato com a realidade, com o mundo, onde eu começo a tipo, despersonalizar, que é não gostar mais das coisas que eu costumava gostar, não ter mais energia para poder fazer as coisas, não entrar no processo depressivo, tipo, e às vezes para acabar com essa dor, a saída é a questão do suicídio, como a gente conversou na última live. O que eu acho bonito nesse poema de porque por mais que ele fale do suicídio, do amor, que talvez não exista, que por falta do amor, por falta do desamparo, né? Ele se sinta ali, ele tem essa vontade de se matar e ele diz, não se mate, não conte a ninguém, mas é no próprio amor que ele acha a solução para não fazer. E aí talvez seja essa a chave da nossa conversa aqui hoje, né? Da superação do luto. Porque, veja, quando você diz assim, na pergunta de Natália, como eu posso ressignificar isso? É você ressignificar essa dor. Você trazer vamos dizer, essa perda que você teve, você transformar ela em coisas boas, né? A gente pode usar a palavra o reaprender a viver? Sim, se a gente pensar que tipo, toda vez que a gente perde, toda vez que a gente tem mudanças de vida, mudanças de estágio, a gente também morre também um pouco. Então a gente é uma nova pessoa, do tipo, a gente se conhece há algum tempo, do tipo, muitas vezes a gente morreu nesse processo. Do tipo, a pessoa, entrou um amigo meu, Nossa Senhora do Carmo agora, na live,
Do tipo, ele me conhece numa situação que eu tinha 13, 14 anos, 12 anos, sei lá, do tipo que é uma pessoa completamente diferente para a tua visão que tu tinha quando eu tinha 15, para quando eu tinha 20, 25, 30. Então, se reinventar em certos pontos, do tipo, é interessante e é completamente normal. Se você não consegue se reinventar de um período que você tinha 18, 20 anos e mantém 35 anos, 40, com o mesmo tipo de comportamento, implica dizer que alguma coisa nesse desenvolvimento mental, na maturação do sujeito, deu uma falhada aí, do tipo, se você mantém sempre a mesma coisa. Mas como tu falou da questão do esquecimento, a gente não esquece, é uma ressignificação do processo da vida, do tipo, e é importante que a gente tenha isso, esse processo de espaço de ressignificar, de distribuir esse afeto, essa energia libidinal que a gente tem do objeto que se perdeu e distribuir para as outras coisas, porque senão a gente tem esse luto do tipo meio que psicopatológico quando a gente pensa que foi uma parte nossa que morreu, do tipo, e não é uma parte minha, é uma parte externa, parte do mundo. E existem outras pessoas ao redor. Tem certos processos de morte, como tu falou de Drummond, eu lembro do caso, tu falou que ele morreu um pouco depois da filha. Existem inúmeros casos que você não consegue explicar, que viúvos, por exemplo, quando um dos cônjuge morre, o outro geralmente morre em seguida, ou quando um filho morre, o pai morre em seguida, ou a mãe, alguma coisa assim nesse sofrimento. Às vezes não tem uma explicação lógica, mas tipo é quando você se sente pronto. Eu tive um outro paciente que foi bem significativo, se tiver tempo ainda, me avisa. Sim, tá. Beleza. Foi meu estudo de caso e foi muito rico conversar com ele e eu tipo entender. Ele estava em cuidados paliativos com câncer de estômago. Então, um dos primeiros choques foi conversar com ele e ele me dizer, eu perguntei, como é que você está? E ele, minha pressão tá boa, não sei o quê, tipo, questões médicas. Eu disse, olha, eu não sou médico não, tá? Eu sou psicólogo, tipo, a gente veio aqui para conversar com você, tipo, conversar sobre sua história. Então, a gente começou a conversar, ele começou a chorar. Dizia que estava no hospital há um mês e ninguém perguntava o nome direito, tipo, a história dele, ele só queria contar a história dele. Então, a gente conversou nesse processo, tipo, então a gente começou a ter uma relação interessante disso, uma relação do tipo onde ele confidenciou diversas situações. Uma das situações que ele trouxe foi que a ausência do pai durante boa parte, ele brigou com o pai e o pai, ele não se falavam, cada um morava em uma cidade e tal. Então, com essa proximidade da morte, como ele já estava nas dificuldades paliativas, já entendia que estava com metástase, tipo, no fígado e no pulmão, e que tinha um tempo, foi mandado para casa para poder falecer com os cuidados em casa, mas estava tranquilo em relação a esse processo, porque a gente trabalhou 2 meses, mais ou menos, esse processo da finitude e tal, e estava tranquilo. A esposa dele também. Então, ele esperou, o pai achou o pai entrou em contato com ele, quando soube da história, disse que ia visitar, demorou 3 semanas para visitar. Quando visitou, passou o final de semana com o filho, eles conversaram, tipo, resolveram as coisinhas que eles tinham. 2 dias depois, o paciente faleceu. Do tipo, a esposa que ligou para mim dizendo, entendeu? Tipo, ele conseguiu encontrar o pai, conversou, chorou, desabafou e tal, e veio a falecer depois de 2 dias, em paz. Então, às vezes a gente precisa desse diálogo, dessa conversa, a gente não consegue explicar, tipo, como isso acontece, mas às vezes quando você se sente preparado para morrer, também. Tipo, quando você entende que as coisas que... Talvez o se sentiu assim, né? Preparado ali, a filha foi embora e ele já estava na idade avançada e... Sim, né? porque A ausência já... a gente não pode colocar a morte como um processo que não seja natural. A morte do tipo, ela acontece com todos nós. Então, em algumas situações, a gente vai se sentir preparado e vai desejar a morte, não como necessariamente uma tendência suicida, mas às vezes como descanso. Porque se eu tiver com 90 anos, 80, do tipo, e perceber, sei lá, minha família é bem cuidada, minhas relações, eu posso me considerar apto para descansar. Então, do tipo, algumas doutrinas como o espiritismo, por exemplo, ele traz a questão do desencarne como você completou a sua missão, do tipo, é mais que suficiente, porque a morte é um processo natural.
E é interessante que a gente perceba isso não como psicólogo, não como alguma coisa a ser evitada, mas como ser humano, do tipo, de entrar em contato, de conversar sobre isso, de prevenir, às vezes, é muito melhor do que remediar nesses processos, em vez de ser assistencialista, do tipo como médico, tipo curativo e tal, do tipo de trabalhar a questão de prevenção, de conversar sobre a morte, de conversar sobre as dificuldades, de fazer um plano de previdência, por exemplo, do tipo, ou um seguro de vida, que às vezes a gente não conversa sobre isso, também é lidar com a morte de forma saudável. Porque quando você não lida, você tem inúmeras dificuldades, como depressão, ataques de pânico, insônia, comportamentos mais destrutivos, como o consumo de álcool e outras drogas. Então, a forma mais adequada que a gente tem de lidar com o luto é prevenindo, do tipo, não prevenindo a morte, mas nos prevenindo como sujeito e saber lidar com essa perda. Entendendo que nós somos finitos e que a morte, ela existe, não é? E que talvez, assim, entender que ressignificar é possível, né? E que, assim, eu acredito também, João, que eu achei interessante a fala inicial da nossa live de Júlia, depois de ler o poema, que ela disse, eu não quero falar sobre isso, né? Mas existem várias formas de fala, né? Talvez não seja uma fala numa live, mas seja uma forma de expressão numa composição, escrevendo um diário, ou conversando com um amigo, ou tantas outras formas, né? Desenhando. Mas eu acho que você não pode deixar o seu sentimento suprimido, reprimido, porque você não colocar para fora, você não ressignificar a sua dor, é aquilo que a gente estava conversando, é você adoecer. Né? Porque a gente pensa que a dor, do tipo, ela precisa ser evitada. A dor a gente tenta evitar porque a gente acha que não precisa viver com a dor, do tipo, e a dor faz parte do processo de mudança, de maturação. Vamos lá, vou ler o último poeminha de Drummond para a gente terminar a nossa live com algo mais esperançoso, mesmo falando de luto, mesmo falando de algo tão pesado, porque para que a gente entenda que na nossa vida, mesmo sendo finitos, a nossa vida é bela, né? A beleza, existe beleza na morte, né? Então, o poema se chama Consolo na Praia. Vamos, não chores, a infância está perdida. A mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem, não possuis carro, navio, terra, mas tens o cão. Algumas palavras duras, uma voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado devias precipitaste. De vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Que é melhor que a natureza, que a areia da praia, que esse mundo de meu Deus, para que a gente possa se sentir vivo, não é? Existem muitas formas de beleza no mundo que você pode se apegar, do tipo, acho que ele traz a questão do desamparo, de se sentir livre de certas amarras sociais, do tipo, eu não sei se foi a palavra nu ou eu estou projetando, então, do tipo, a questão da palavra nu, de se sentir longe ou fora das algumas amarras sociais, se sentir livre para sofrer e, consequentemente, vivenciar certas coisas. E para mim, para poder fechar com isso, tipo, da gente entender certas dores e certas coisas que também são importantes. Eu acho uma coisa bonita nesse texto de Drummond, que ele diz assim, ó, estás nu na areia, no vento, dorme, meu filho. Eu acho bonito, porque assim, é como se existisse um começo e um fim na nossa vida. Aí me vem algo da criação, sabe? No pó, na areia, criação e morte mesmo, sabe? Lembrei.
Beleza. Tipo, era muito mais a ideia, tipo, isso é uma coisa da psicologia que eu uso, que não precisa ser religioso para poder fazê-lo, tá ligado? Tipo, mas eu acho que quando a gente perde alguma coisa, obviamente a dor é muito mais significativa, então a gente sofre a perda rapidamente, do tipo, e intensamente, seja emprego, relacionamento, pessoa, ente querido. Então, às vezes um exercício que pode ser interessante, que transcende a questão da religiosidade, ao invés de, às vezes, você pedir, porque quando você pede, você entra em contato com a falta que você tem, você entra em contato com o desamparo, você entra em contato de novo com o sofrimento. Em alguns momentos, do tipo que você possa lembrar da vida, seja muito mais a ideia de agradecer, seja muito mais a ideia de agradecer porque o fato de faz você lembrar das coisas que você tem. Do tipo, as coisas que faz falta, obviamente a gente precisa dessa falta para se mover, a falta, sei lá, do dinheiro que faz a gente buscar um emprego ou uma motivação para alguma coisa, mas às vezes o exercício de agradecer é importantíssimo para que a gente lembre do que a gente ainda tem na vida. Então, mesmo que a gente tenha perdido um parente, do tipo um pai, uma mãe, um tio, um sobrinho, ou outra perda, mesmo, uma morte simbólica como emprego, do tipo a gente lembrar o que a gente ainda tem, do tipo de fazer esse exercício, de agradecer pelo que tem, para que a gente tenha forças e redistribuir essa energia libidinal para outras coisas, a gente busque aquilo que a gente perdeu em outra coisa. Mas eu acho que agradecer, independente da questão religiosa nesse sentido, ela é interessante porque nos faz lembrar as coisas que a gente tem. Porque se a gente só lembra da questão da falta, a gente só vai na busca desenfreada e tal. E às vezes lembrar o que a gente tem, os amigos que a gente tem, a família, o cachorro, a máquina importantíssimo para o processo. E a gente pode ser, né, João? A gente pode ser, nesse Setembro Amarelo, indivíduo que atua, né? Indivíduo atuante nessa sociedade, que mesmo que a gente esteja na dor, a gente também possa ser aquele que dá o nosso ombro a alguém. Você sabe que eu sou cristã e a Bíblia fala, né? Chorai com os que choram, né? Dá o teu ombro para além do cristianismo. Essa frase, chorai com os que choram, ela vai para além. Que a gente possa se juntar a alguém e sorrir com os que sorriem, mas que a gente possa ser choro, lágrimas, para aqueles que também estejam em lágrimas, né? Façamos isso, do tipo, compartilhe, conviva. Do tipo, acho que é o que fica hoje para mim. Aí eu encerro com a carta virada para baixo em modo de defesa. Tu não vai entender essa referência porque isso é Yu-Gi-Oh! Eu não entendi não, entendi não. Isso é pra quem é nerd, isso é pra quem jogou Yu-Gi-Oh! Tá bom, depois tu me explica, vê se não. Beleza, vai. João, eu queria te agradecer demais essa trilogia, que não foi trilogia porque teve a aula também, né? Mas eu queria te agradecer demais aí, os convites, o aprendizado junto, foi muito bom. Mas que precisava. Foi muito bom mesmo. E fica com Deus aí, se a gente tá junto sempre. E eu queria agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa live, que assistiram até o final, que puderam ficar com a gente. Dizer a vocês que foi um prazer poder compartilhar desse momento com vocês. E que falar de luto não é fácil, né? Mas que foi muito bom falar de poesia e ver que por trás da morte pode ter beleza sim, e que por trás de um tema como esse a gente pode tirar a beleza do amor sempre. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima live. Tchau, tchau para todos. Um beijo no coração.